Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Vamos entoar o nome do Senhor, porque Ele é bom, e sua misericórdia dura para sempre, amém? Vamos louvar com palmas, bem alegre, engrandecer o nome dEle. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem louvará, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça fizeram manifesto. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Cante. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. O nome do Senhor é santo, amém? Oi. Oi. A paz do Senhor, meus irmãos. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus 27, versículo 26. Amém? Então, Pilatos lhe soltou Barrabás e depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Se formos pesquisar um pouquinho mais e buscarmos entender o significado do nome Barrabás, a gente vai descobrir uma coisa muito interessante. O nome de Barrabás significa filho do pai. E se a gente adentrar mais um pouco em relação a isso, a gente vai ver que tem algumas teorias que falam que no momento da crucificação de Jesus, quando ele estava sendo pregado na cruz,
a cruz não servia para ele, até porque era para Barrabás, né? E a gente tem aí que quem iria ser crucificado era Barrabás. Só que por decisão do povo e também porque Deus já tinha planejado tudo, Jesus foi entregue em lugar do pai do filho do pai. E aí o que a gente tem com isso? Como a morte de Jesus, a crucificação de Jesus foi algo rápido, até porque, como eu já havia falado, estava programado para Barrabás morrer, algumas pessoas afirmam que durante a crucificação, como a cruz não tinha feito sob medida para Jesus, no momento em que foram pregar sua mão, ele acabou deslocando o ombro. Só que a gente não tem, digamos que, uma comprovação assim de fato, mas tem um salmo, Salmo 22:14, escrito por Davi, que fala o seguinte: profunda lamentação de Davi. Caso o salmo foi escrito com uma forma de lamentação de Davi para com Deus. E aí a gente tem nesse salmo, que também pode ser considerado um salmo profético. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como era, derreteu-se dentro de mim. A gente sabe que a palavra fala que sobre nenhum osso de Jesus ser quebrado. Então, por isso que a gente tem uma diferença entre quebrar e deslocar. E aí a gente tem o que traz de mensagem a gente pensar que no momento em que Jesus foi ser crucificado, a cruz não era do seu tamanho e, teoricamente, o seu ombro teria se deslocado. A gente traz que aquela cruz não era para ele, e sim para Barrabás. E se a gente trouxer aqui para outro contexto, o Barrabás seria nós, porque Barrabás significa filho do Pai. E aquela cruz não era para ele, porque aquela cruz era para nós. E mesmo assim ele foi entregue, e como Deus é perfeito e ele pensa nos mínimos detalhes, porque a gente sabe que a culpa não era de Jesus, a culpa caiu sobre ele, mas os pecados são nossos, eram nossos. E aí a gente tem essa confirmação, porque Jesus, ele foi pregado numa cruz que não era dele, a cruz era nossa. E mesmo assim, ele foi crucificado. E aí a gente tem o amor de Deus, ele é tão grande que em meio a tantos erros, em meio a tantas coisas que a gente faz que desagrada o coração de Deus, ele ainda insiste em nos amar, um amor puro, verdadeiro e singelo. E aí eu pergunto a vocês, com a demonstração desse amor, nós temos retribuído ou feito o mínimo em relação a esse amor? Nós temos adorado o Senhor verdadeiramente, nós temos honrado o Senhor como deve ser feito? E aí, com tudo isso, eu quero convidar você nesse momento para baixar sua cabeça, fechar seus olhos e para que a gente possa orar. Ô Senhor, meu Pai, estamos aqui, Senhor, estamos aqui, meu Pai, totalmente, Pai, adorando o Senhor, totalmente dispostos a entregarmos nosso coração a Ti, meu Pai. Que venhamos, Senhor, aprender a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Que venhamos entender o sacrifício que foi feito naquela cruz, meu Pai. Que venhamos, Senhor, a cada dia mais estarmos prostrados diante de Ti, meu Pai. Porque o Teu amor é infinito, nós não merecemos esse amor, nós não merecemos esse dom, esse presente, meu Pai. Por isso eu peço, meu Pai, enche o nosso coração de temor a Ti, para que venhamos a compreender cada dia, que venhamos amá-lo, Senhor. A gente sabe que nunca vamos conseguir amá-lo da mesma forma que o Senhor nos ama, mas nos ensina a sermos mais parecidos com o Senhor, que venhamos cada dia mais dar exemplo, Senhor, que venhamos a ser filhos que dão orgulho ao Pai e não apenas entristece o seu coração. É isso que te pedimos, meu Pai, já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Adorei ao Senhor, irmãos. O sol, a lua e as estrelas e o mar se comparam
ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Cante bem forte para Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. E dizer que te amo, eu te amo. E dizer que te amo, eu te amo. O sol, a lua e as estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. E
dizer que te amo, eu te amo, te amo. E dizer que te amo, eu te amo, ao que estar assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Cante bem forte. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que estar assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos. Minha alma anseia por
Peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 20, versículo 35. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Muitas pessoas vêm à igreja procurando receber, procurando ser exaltado de alguma forma por Deus. Mas eu creio que em alguns momentos da nossa vida, o mais importante é a gente dedicar a nossa vida, é a gente servir ao Senhor do que em si vir buscar e vir à igreja buscar alguma forma de nos beneficiarmos. Então eu creio que através de Deus, do amor dele, quando a gente vai conhecendo ele, a gente percebe que mais importante é realmente dar do que receber. Porque mais felizes são as pessoas que estão servindo ao Senhor, estão na casa dele, do que em si aquelas pessoas que vêm em busca só do que ele tem a oferecer. Até porque isso não é amor, né? A gente deve buscar Deus com o coração voltado para ele e especialmente só para ele, não pelo que ele pode nos dar ou pelo que ele pode nos oferecer. Então, nesse momento que você possa fazer seu papel, fazer o mínimo como filho amado de Deus, que é retribuir esse amor através dos seus dízimos e suas ofertas, e não apenas isso, mas também o seu coração e sua adoração e seu louvor a Deus. Amém. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci.
cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Senhor, nós estamos aqui diante da tua presença, Senhor, para que o Senhor faça a tua vontade, Senhor, em nossas vidas. Que o Senhor possa receber, Senhor, nossas vidas como forma de adoração, Senhor, como forma de oferta. Senhor, nós estamos aqui também para te ofertar e dizimar, que o Senhor possa abençoar cada um que veio à tua casa, Senhor, com o coração contrito para fazer as ofertas e os dízimos para o mantimento da tua casa, Senhor. Que o Senhor possa abençoar aqueles que puderam fazer isso e também, Senhor, aqueles que não puderam, que de alguma forma está necessitando, Senhor, de alguma ajuda tua, que o Senhor possa abrir portas, Senhor, possa abrir meios, Senhor, para que cada um possa estar vindo fazer a tua vontade aqui na tua casa, Deus. Que o Senhor possa receber a palavra que será ministrada logo agora. Que o Senhor possa nos abençoar. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Convido agora o presbítero Alceli, que irá ministrar a palavra essa noite, que o Senhor possa usá-lo grandemente. Graças a Deus. Quero, nessa noite, cumprimentar os irmãos, a igreja, todos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos, de fato, alegres, porque, de fato, o Senhor grandes coisas fez por nós. Queridos irmãos, estamos nós aqui para continuarmos adorando o Senhor, porque a vida do cristão é uma vida de constante e diária adoração. É por isso que o apóstolo Paulo ele se expressa dizendo que devemos orar em todo tempo no Espírito, ou seja, todos os momentos, decisões, pensamentos do cristão, no seu dia a dia, ele deve estar sempre em oração, buscando a direção correta, santa e perfeita de Deus. Então nós estamos diariamente, a cada hora, a cada segundo, prestando nosso culto a Deus, com nossos afazeres, com nossas atividades, com nossas decisões, enfim. Nossa vida é um altar vivo ao Senhor Deus. E o salmista, no Salmo 42, diz: assim como o servo anseia por águas, assim a minha alma anseia pelo Senhor. Graças a Deus. Eu convido você a abrir a Bíblia aí no livro de Deuteronômio, capítulo de número 24. E nós vamos estar lendo o versículo 18. Em o nome de Cristo Jesus. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 18. Graças a Deus, queridos, estamos em o nosso segundo culto do novo ano, nosso primeiro culto às quintas-feiras, e só temos que agradecer ao Senhor, porque Ele tem sido misericordioso, benevolente, magnânimo para conosco, nos dando a oportunidade de aqui adorarmos e prestar nosso culto ao Senhor. Deuteronômio 24 e 18. Deixa aí sua Bíblia aberta para que nós possamos contextualizar
e aprendermos do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: lembrar-te-ás de que foste escravo no Egito e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isso. Amém. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, por nessa noite já poder desfrutar, gozar da alegria do Teu Espírito, Senhor. Muito obrigado por poder nessa noite sentir o Teu Espírito fluindo, alegrando, trazendo refrigério à minha alma, Pai. Eu acredito na Tua igreja. Estamos nós aqui, Senhor, e queremos ser ministrados por Ti. Queremos aqui nesta noite, Senhor, ser guiados, orientados, disciplinados pelo Senhor e pela Sua santa lei, pela Sua palavra. Faz isso, Pai, em nome e por amor de Jesus Cristo. Desvenda os olhos e que Tu possa, Espírito Santo, trazer luz ao nosso coração, ao nosso entendimento, e que nessa noite, Pai, possamos crescer em graça e em conhecimento do Senhor. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nessa noite eu tenho um objetivo. E o meu objetivo é que você lembre-se do que você era, ou de quem você era, e agradecido por isso, você trate bem os desfavorecidos. É o objetivo da nossa pregação nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Queridos, é verdade que existem coisas que já passaram, boas e coisas más, que devem ser lembradas sempre. Quando esquecemos do passado, nós podemos cometer injustiças terríveis. Veja bem, um exemplo disso, por exemplo, nós adultos, ou pessoas adultas, elas esquecem que foram crianças. E aí elas castigam seus filhos, até de forma dura, pelas mesmas falhas, as quais elas mesmas cometiam quando eram crianças. Então, queridos irmãos, amigos, Igreja de Cristo Jesus, na verdade, nós temos que lembrar-nos sempre de algumas coisas. Repito, nosso passado, ele é formado, a nossa história, por coisas boas e coisas más, mas é necessário que nós lembremos-nos delas. E o texto aqui que nós lemos nessa noite, desse versículo 18, está tratando de Israel que foi livre e está saindo do Egito. Israel, que era um povo escravo, e agora, como livre, estavam se dirigindo à terra prometida. Mais um pouco, de fato, as coisas velhas iriam passar e tudo iria se fazer novo para eles. Mas, ainda que não fosse muito agradável, eles deveriam lembrar-se, pelo menos, de duas coisas. Quando eles estivessem em uma nova situação, duas coisas eles sim deveriam se lembrar. Mas, queridos, contextualizando aqui esse versículo, ele está inserido em diretrizes. Eu peço que você veja aí. Se você vê no capítulo 24, a partir do versículo 5, Deus começa agora a dar diretrizes ao seu povo, para que este povo, agora livre, não mais escravo, vivendo agora na terra prometida, em novidade de vida, eles pudessem vivenciar, viver ali, e deveriam sim lembrar-se de algumas diretrizes que Deus os instruía. E é muito interessante, eu quero que você veja aí, que, em primeiro lugar, para que a gente possa contextualizar, é muito interessante no versículo 5, veja aí. O que é que Deus diz? Deus dá uma diretriz para aquele homem recém-casado, para aquele homem que foi noivo. E veja o que é que diz o versículo 5. Homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo,
por 1 ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher que tomou. Deus aqui, queridos, está tratando, como Deus é um Deus de família, honra, ama e tem a família como célula mátria. Deus está dizendo, olha, você, recém-casado, está começando uma família. E eu quero que você, homem, veja que na época os homens eram alistados para a guerra. Os homens eram oficiais, eram soldados. E aqui Deus está dizendo, olha, você casou. Nós, normalmente, em nossa cultura, quando há um casamento, há uma semana de lua de mel, né? Mas aqui Deus é maravilhoso, diz, olha, vocês terão 1 ano de lua de mel. Você vai passar 1 ano produzindo, dando prazer à sua esposa. É isso? Veja o versículo. Olha, no final diz, ó, você ficará livre por 1 ano em casa e promoverá felicidade à mulher que tomou. Ou seja, meu amado irmão, aquele homem, uma diretriz, ele não podia exercer nenhum cargo público, ele não poderia não ter nenhum emprego, era a ordenança do Senhor. Ele passasse aquele ano cultivando, alegrando, enfim, formando ali o seu lar, tornando sua esposa feliz. Veja o versículo 6, queridos, que diretriz maravilhosa. E eu lembro que são essas diretrizes que lá no versículo 18, que eu vou pregar, Deus manda nós, o povo de Israel, se lembrar. Versículo 6. Não se tomarão em penhor as 2 mós, nem apenas a de cima, pois se penhoraria assim a vida. O que era a mós? A mós eram 2 pedras que formavam um moinho. Eram 2 pedras onde a família tinha aquelas 2 pedras, tinha um moinho, e eles ali trituravam os grãos para o preparo dos pães. Era como se fosse um moinho. E aqui Deus está dizendo, olha, é proibido você penhorar a sua mós. Ou mesmo a mós de cima, era uma pedra aqui embaixo, outra pedra em cima, e havia uma forma. E entre essas 2 pedras, o atrito dessas 2 pedras, ali o trigo, os grãos de cevada eram preparados para os pães. É muito interessante, queridos, que não poderia penhorar isso, porque a mós era um meio de subsistência para a família. Ou seja, toda a família tinha aquelas 2 pedras que era mós, porque era um meio de subsistência. E é muito interessante, isso nos ensina uma coisa, que um lar estruturado, ou estruturado financeiramente, não necessariamente precisa ser um lar de família rica. Não. Mas todo aquele em que o pão de cada dia não é comprometido. Em outras palavras, eu estava dizendo, olha, é proibido. Não penhore a mós, para que você não comprometa o seu pão de cada dia. Aí, queridos, caminhando no texto, do versículo 10 ao versículo 3, está dizendo que ao emprestar, versículo 10 ao versículo 3 eu não vou ler, mas está dizendo que ao emprestar, é proibido aquele que emprestou adentrar, violar a casa de alguém para tomar, pegar a penhora por aquele empréstimo. Ou seja, Deus está falando que o lar é um lugar inviolável. Para que Israel honrasse o lar e entendesse o que é, de fato, a família. Veja bem, do versículo 14 ao versículo 15, Deus está dizendo que devemos pagar a diária do jornaleiro, né? Ou seja, não oprimir o jornaleiro pobre. No versículo 15, está dizendo o seguinte, que o pai não pagará pelo pecado do filho, nem o filho pagará pelo pecado do pai. Veja que coisa, ou que são diretrizes que Deus está dando aqui em Israel, para que Israel, agora um povo livre, entrando e estando na terra prometida, eles pudessem conviver, não só entre eles, mas também para com as outras pessoas, para com o seu próximo. Versículo 19 ao versículo 22, irmãos, é muito interessante, porque aqui Deus está tratando e está dizendo, veja o versículo 19, quando o teu campo cegares a mercê, e neles esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será,
para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras das tuas mãos. E aí no versículo 20 vai falar da oliveira, e no versículo 21 vai falar da videira. O que é que Deus está dizendo, irmãos? Que quando Israel plantasse e chegasse o tempo da cega, da colheita do trigo, da oliveira e da videira, eles deveriam deixar cair os feixes para justamente alimentar aquele necessitado, o pobre, a viúva e o necessitado com que sobrasse. E aí eu quero te fazer lembrar daquela história. Lembra da história de Ruth, Noemi e Boaz? E Ruth foi aquela nora que amou a Noemi, nós já sabemos e aprendemos sobre isso. É aquele contexto em que Ruth vai lá no campo de colheita de Boaz. E aí Boaz ordena que os seus trabalhadores deixassem que as sementes de fato ficassem para trás, para que Ruth pudesse colher para o sustento dela e de sua sogra, no caso, Noemi. É muito interessante, queridos, que no versículo 22 do texto aí diz assim, mais uma vez, lembrar-se-á de que te fosse escravos na terra do Egito, pelo que eu te ordeno que faças isso. O que é isso? Todas essas coisas aqui que eu acabei de ler com você. Mas, meus amados irmãos, nessa noite, eu quero falar com você sobre lembrar-nos sempre. Veja que o versículo 18 diz assim, lembrar-te-ás de que foste escravo no Egito, e de que o Senhor te livrou dali. Então Deus está dizendo a Israel, e Deus diz nessa noite para mim e para você que me ouve, e os irmãos aqui presentes, que nós devemos nos lembrar. Deus dizia a Israel, quando vocês chegarem e estiverem em novidade de vida, livres na terra prometida, vocês deverão se lembrar pelo menos de duas coisas. E a primeira coisa, que é o meu primeiro ponto da pregação nessa noite, é essa. Deus diz a Israel que Israel deveria se lembrar. E Deus diz para mim e para você nessa noite que nós temos que nos lembrar da terrível situação em que estávamos no passado. Veja bem, meus irmãos, para Israel não era uma lembrança agradável. Eles deveriam trazer ou ter na mente fortes emoções. Aquele povo, ao lembrar do passado, vinha nos seus corações fortes emoções. Quais eram essas emoções? Vergonha, tristeza, mas elas deveriam ser lembradas. A ordem para lembrar do passado aparece pelo menos em 5 vezes neste livro. Não vou citar, mas nesse livro aqui de Levítico há 5 passagens em capítulos diferentes em que Deus ordena em que o povo deve se lembrar. Certamente, irmãos, a lembrança que Israel tinha do passado e que nós também temos do nosso passado, da terrível situação em que nós vivíamos longe de Deus, não são agradáveis. Mas nem por isso elas devem ser deixadas de lado. Sabe por quê? Porque devemos tê-las sempre em nossa mente. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, para tratarmos os outros como gostaríamos de ter sido tratados. Olha, Deus diz para Israel aqui, que Israel devia se lembrar da terrível situação em que estava no passado, e diz para nós também, para que nós possamos tratar os outros como nós gostaríamos que os outros nos tratem. É muito interessante, irmãos, que nós não fomos e não somos escravos como eles foram no Egito, não fomos, mas fomos escravos do pecado. E lembremos disso ao tratarmos com que os ainda são escravos. Tratemos-los, ou tratamos as pessoas com amor, como Deus nos tratou e como gostaríamos de ser tratado também pelos homens. Então, queridos irmãos, nós temos que nos lembrar do passado para não agirmos como o credor daquela parábola lá de Mateus 28. Lembra daquele credor? Que teve uma dívida
enorme, impagável, perdoada pelo seu Senhor. E aí, ele, ao ser perdoado, logo pouco tempo depois, ao ser perdoado daquela dívida, ele se encontra com outra pessoa que lhe devia algo, de um valor bem significante. E esse alguém que lhe devia algo, perde clemência, perde misericórdia. E aquele que muito tinha recebido de perdão, não pôde dar um pouco ou o mínimo de perdão. Então, queridos, em primeiro lugar, Deus manda nós nos lembrar da nossa situação do passado, para que nós possamos tratar os outros como gostaríamos que os outros nos tratem. Mas também, em segundo lugar, dentro desse primeiro ponto, para que não desprezemos a nossa situação atual. Irmãos, você sabe que muitas vezes, ou em boa parte das vezes, Deus nos abençoa, Deus nos prospera, Deus nos dá vitória em nossas lutas. Porque, queridos, uma notícia, uma mensagem para quem está vindo ao Evangelho, quem está chegando no Evangelho, o Evangelho não são flores. Deus não promete flores. Jesus, Ele não prometeu você ter uma vida sem luta, sem dificuldade, sem aflição. Não. Pelo contrário, Jesus disse que aquele que queira seguir a Ele deve tomar a sua cruz. Jesus disse que bem-aventurados os perseguidos. E quando vocês forem injuriados, perseguidos, porque lembrai-vos que antes de perseguirem a vocês, perseguiram a mim. Está lá em Mateus, nas bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e mentirem, mentindo, digam todo mal, tragam todo mal contra vós. Então, muitas vezes nós estamos em uma situação de bênção, de andando em triunfo e em vitória, e nós desprezamos, às vezes, a situação. Então, veja bem, querido, no caminho da terra prometida, diante das primeiras dificuldades, no caso de Israel, os membros de Israel já queriam voltar. Eles estavam com saudade de alguns atrativos, esqueceram rápido dos açoites, dos trabalhos forçados. E lá em Números, capítulo 11, você pode ver depois, nós vamos ver que eles tinham recebido o maná do céu. Que coisa interessante. Deus havia mandado o maná. E eles haviam comido maná diariamente. E eles abusaram do maná. E naquela mesma situação, o contexto lá de número 11, vai dizer que eles começaram a murmurar. E eles começaram a se lembrar dos peixes, das cebolas e de outras coisas gostosas que o Egito, que os escravizava, mas os oferecia. Está lá em Números capítulo 11. Queridos, não é raro perceber que alguns que foram servos do pecado, têm um certo desejo de voltar atrás. Eu costumava dizer que o pecado é atraente. E de fato o pecado é atraente. Mas eu quero dizer para você que o pecado é atraente para aquele que não sentiu ainda o gozo do Espírito Santo. Que não sentiu ainda a alegria do Espírito Santo. Que não teve uma experiência viva, forte e poderosa com Deus. A Bíblia fala do salmista Davi no Salmo 51, que ele, depois de ter transgredido o pecado, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Não me lances da tua presença e não retiras de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me, dá de volta a alegria da tua salvação e sustenta com espírito voluntário. Ou seja, Davi, queridos, por haver ferido a Deus, por haver transgredido diante de Deus, ele havia perdido a alegria do Senhor. Naquele dado momento ele estava em fel de amargura, com certeza. E é por isso que no Salmo 51 ele diz: olha, restitui-me, me dá de volta a alegria da tua salvação. É por isso que o apóstolo diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E o salmista sabia que ele, recebendo isso de Deus, no versículo seguinte do Salmo 51, ele diz assim: então, ele diz, depois que eu receber a alegria do Senhor, depois que o meu espírito realmente está
estiver alegrado pelo Senhor, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e pecadores se converterão a ti. Queridos, lutas existem sim. Lutas virão sim. Entrarão no caminho, na tua caminhada cristã esse ano de 2022? Sim. Mas não perca a alegria do Senhor. Porque a promessa de Jesus não é que você não teria luta. A promessa de Jesus é que Ele estaria contigo. Disse Ele, eu estou convosco todos os dias. É todos os dias até a consumação do século. É de fato, irmãos, a vida cristã tem dificuldades. O pecado tem seus atrativos. Mas se não fosse assim, ninguém pecaria. Mas nós devemos sempre nos lembrar, irmãos, das consequências que o pecado traz. Com certeza todos nós nos lembramos do desastre que era a nossa vida sem Jesus. O pecado, de fato, irmãos, é algo terrível. Eu gosto muito de uma reflexão do reverendo Hernandes, falando sobre a malignidade do pecado. E ele diz assim, é um alerta para mim, é um alerta para você. O pecado tem atrativo, sim, mas se você estiver em Cristo, se você estiver na alegria do Senhor, se você estiver firmado na rocha que é a palavra de Deus, você resistirá ao maligno e ele fugirá de você. E o reverendo diz assim, sobre a malignidade do pecado. O pecado é maligníssimo. O pecado é uma fraude. Promete prazer e produz desgosto. Promete liberdade e escraviza. Promete vida e ele mata. Há 3 coisas que o pecado faz, diz o reverendo. Leva você mais longe do que você gostaria de ir. Mantém você por mais tempo do que você gostaria de ficar. E custará a você um preço mais caro do que você gostaria de pagar. Então o pecado é isso, queridos. O pecado é magníssimo. O pecado é terrível. O pecado mata o pecado de fato. Então lembre-se, sempre que você também forem, temos que lembrar sempre que fomos escravos do pecado, para nunca mais desejarmos voltar atrás, nem desprezar a situação atual. A situação de hoje, mesmo com lutas, ela é bem melhor. Ela é muito melhor, queridos irmãos. Israel queria voltar, mas desprezando a situação atual em que eles viviam, já estavam livres, já estavam entrando na terra prometida, que nós não tenhamos essa mesma concepção. Mas em segundo lugar, lembremos-nos sempre. Primeiro ponto eu falei sobre a situação terrível em que nós estávamos, em que nós vivíamos, escravos, debaixo do juízo e da condenação de Deus. Mas em segundo lugar, o texto vai nos dizer o seguinte, veja aí, versículo 18. Lembrar-se-á de que era escravo do Egito. Foi o nosso primeiro ponto. E o nosso segundo ponto é, e de que o Senhor te livrou dali. Ou seja, queridos, nós temos que nos lembrar, Israel deveria lembrar, eu e você, temos que nos lembrar que foi Deus quem mudou a nossa terrível situação. Queridos, Israel por si mesmo nunca sairia do Egito. O povo não tinha forças para tal. Israel devia lembrar-se disso, é isso que Deus está dizendo aqui. Nós, você, por você mesmo, nós por nós mesmos, nunca deixaríamos o pecado. Nós também devemos nos lembrar disso. Sabe por quê, queridos? Porque se nós não nos lembrarmos disso, e constantemente, diariamente, poderá acontecer algumas coisas. Primeira, nós devemos nos lembrar que foi Deus para não nos tornarmos soberbos. Você tem que se lembrar. Quem te perdoou, quem te livrou, quem agora te faz andar em triunfo, quem te tirou do reino das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor em Cristo Jesus, foi Deus. Você deve se lembrar. Porque se você não se lembrar, você pode se tornar um crente, um cristão soberbo. O povo de Israel deveria pensar, ou não deveria pensar que era forte, ou que merecia algo. Foi Deus que os livrou pelo seu amor, queridos. Semelhantemente, irmãos, nós fomos livres pela graça,
E não por nossas forças, capacidades ou méritos. Não. Não pense você, não deixe que isso entre em você. Olha, eu sou um cristão abençoado porque eu faço isso, não faço isso, eu cumpro isso, não cumpro aquilo outro. Não. Não é por mérito, não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito, disse o profeta, falando do agir, do mover do Espírito que ocorreu em nossa vida, gerando em nós um novo nascimento e a nova vida com Deus. O apóstolo diz que ele nos gerou de novo para uma viva esperança pela redenção que há no nome de Cristo Jesus. Por isso, não somos superiores a ninguém. Deus, nosso Deus sim, Ele é quem é, queridos. Nós temos que tomar cuidado então com o orgulho espiritual, pois isso não vem de Deus e nem agrada a Deus. Lembremos-nos sempre, queridos irmãos, que é pela graça, que foi pela graça, por meio da fé, que isso não veio de nós, foi um presente, foi uma dádiva de Deus, como disse Paulo em Efésios 2. Isso não vem de boas obras, de boas ações, para que nós nos gloriemos. Essa, irmãos, por isso, queridos irmãos, é uma verdade que é tão dita, que é tão pregada, mas nós temos que ter cuidado para não desprezá-la. Lembremos-nos, somos livres, libertos, salvos e perdoados, porque Deus fez isso em nós. Se esquecermos isso, poderemos trilhar o caminho da soberba. Mas em segundo lugar, nós temos que lembrar também que foi Deus, irmãos, sabe por quê? Para glorificarmos a Deus pela nossa situação. Quando Deus aqui disse, olha, lembra-te-á de que foste escravo no Egito e de que o Senhor te livrou dali. Ou seja, irmãos, Israel devia lembrar da situação de escravidão e aí deveria glorificar a Deus pela situação atual. Temos sido gratos ao Senhor. Todos os dias em nossas orações temos dito, Senhor, muito obrigado, porque não foi eu por mim mesmo, mas fui achado pela tua graça. Não fui eu que te encontrei, mas foi o Senhor que me encontrou. Como disse João, não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e eu mandei vocês irem e darem fruto. É Deus, queridos. Nós também devemos lembrar, irmãos, que aquilo que fomos, e glorificarmos sempre a Deus pelo que somos. Então lembre do que você foi, e glorifique a Deus pelo que você é. Aí, irmão Celeste, você está mandando eu lembrar do meu passado? Sim. Lembrar do seu passado, ou lembrar o passado, como comecei a pregar aqui, falando que no passado, nossa história, ela é formada de coisas boas e coisas más. Coisas boas devemos lembrar para nos alegrar, trazer à memória o nosso coração daquilo que aconteceu de bom. Coisas más, temos que lembrar, como agora, livres, libertos e curados em Jesus, e nos lembramos dessas coisas más, para tirar ensinamentos dessas coisas más que nós praticamos, irmãos. É isso. Lembrar do passado, mas não para ficar para baixo, deprimido, como que se não foi alcançado pela graça, não está e não foi perdoado pelo que você fez. Não. Lembre-se do seu passado, pelo seu erro cometido. Mas agora, na posição de salvo, livre, perdoado, e você lembra do erro, para aprender a lição e não cometê-lo mais uma vez. Ao olharmos para o passado, só podemos glorificar a Deus pela situação presente e pelo futuro que se apresenta, porque o nosso futuro, querido, se hoje está bom, vai ser melhor. Amém, igreja? O que nos está reservado, o melhor de Deus está por vir. Amém, igreja? Digo para você nessa noite, se você se sente que você é um abençoado, se você está alegre e feliz no seu espírito, no seu homem interior, se alegre muito mais ainda, porque o que Deus tem reservado, Paulo disse, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem já passou em mente ou em coração nenhum, o que Deus tem preparado para aqueles que Ele amam. Se você ama Deus, saiba que o melhor de Deus está por vir. Se hoje, em meio a tantas
dificuldades. Podemos dizer obrigado por nossa situação, que é incomparavelmente melhor do que aquela do passado. Muito mais devemos agradecer pelo futuro que nos está prometido, que é o céu, que é a glória, que é o retorno, que é a volta de Jesus, e para sempre estaremos com Ele. Nessa noite eu quero então finalizar nossa pregação, dizendo, lembremos-nos sempre da terrível situação que nós estávamos, quem éramos. E lembremos-nos também sempre que foi Deus que nos livrou, que nos libertou e que nos perdoou. E com esse sentimento, com esse entendimento, com essa compreensão, possamos andar de cabeça erguida como salvos, livres e abençoados, proclamando que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador. Amém, queridos? Feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos fazer uma oração nesse instante. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso nessa noite reconhecer e lembrar do que eu fui. E lembrar do que eu fui muitas vezes, Pai, me traz vergonha. Mas, Senhor, também me faz lembrar do que eu era e do que eu sou agora em Cristo Jesus. Porque agora eu sou aquele que fui alcançado pela poderosa mão de Deus, alcançado pela graça do Senhor, lavado pelo sangue remidor de Cristo Jesus. E agora com as vestes limpas, brancas, alvas como a neve, perdoado do Senhor, posso aguardar o melhor de Deus. Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por estarmos aqui, Senhor. Que a Tua palavra, Espírito Santo, possa ser aplicada em nosso coração, porque nós te somos gratos pelo nome poderoso de Cristo Jesus. Que todos digam amém.